Contra todas as expectativas, Coringa é um sucesso sem precedentes. É o filme mais de 18 mais lucrativo de toda a história. Conseguiu fazer isso com um orçamento mediano para pequeno e sem a China alentar um boicote internacional. Entretanto, ainda muitas coisas são mal compreendidas sobre ele. Por exemplo, ainda muitos acreditam que o filme é perigoso, justifica o vilão, ou até mesmo que o vilão se trata de um psicopata, sendo que nenhuma dessas coisas são verdadeiras. Além disso, apesar de, claro, do filme ser ficção, ele dá bons ensinamentos sobre saúde mental, saúde pública e principalmente o que realmente motiva terroristas conhecidos como lobos solitários. Bom, se você quer entender tudo isso, então fique por aqui. Eu sou Ezequiel Lustosa e você está no Biologia Política, um canal de divulgação científica, de análise política. Quer ver mais vídeos como esse, entre outros, então se inscreva no canal e ative o sininho. Também curta nossa página no Facebook, entre no grupo do Facebook, que estão com os links aqui embaixo na descrição. Compartilhe com os amigos e se você já fez tudo isso, então vem comigo. Saudações, pessoal. Eu estou de volta, desculpe o hiato, mas essas últimas semanas foram bastante trabalhosas, apesar de muito produtivas. Mas bem, eu queria fazer um vídeo só, mas ficou longo pra caramba, então vamos falar em dois. Nesse vídeo aqui, eu vou desmistificar algumas coisas que foram levantadas ou mal compreendidas sobre o filme, e já fazendo pontas sobre a aplicação disso numa discussão mais séria. E no próximo vídeo, eu vou fazer justamente uma análise sobre os ensinamentos corretos que o filme faz sobre saúde pública, sobre saúde mental e principalmente sobre a questão dos terroristas e como se formam criminosos nesses mais complexos, mais irracionais, digamos assim. Então, sem mais delongas, vamos logo para o tema. Vamos ao primeiro ponto, que foi o mais polêmico. Se o filme justifica ou não o Coringa. Para começo de conversa, mesmo que ele justificasse, isso não tornaria o filme ruim, nem mesmo proibido ou coisa assim, porque ele não seria nem o primeiro a fazer isso. Houve filmes, séries que sim justificavam, tratavam os, entre aspas, vilões, aqueles que deveriam ser os que tinham comportamento imoral, como pessoas, no fundo, boas, ou que estivessem sendo forçadas, digamos assim. No caso de La Casa de Papel, nós tivemos o próprio Thanos, se a gente for pensar um pouco, porque em Guerra Infinita há todo um tratamento ali dramático sobre ele como se fosse uma tragédia pessoal. E no Ultimato é mostrado que, em tese, o plano dele não deu errado, as pessoas apenas estão tristes, mas que se fosse dado o tempo, realmente haveria um aumento de prosperidade, coisas assim. Vemos filmes que não idolatram, não justificam seus vilões, mas boa parte dos fãs acharam isso. Foi o caso, por exemplo, de Pantera Negra com o seu tal Killmonger ou Breaking Bad. Então, se Coringa justificasse o vilão e isso tornasse esse filme de que deveria ser proibido, então todos esses filmes e séries que eu citei também deveriam ser, o que, é claro, não faz sentido nenhum pela liberdade artística. Mas o filme Coringa também nem entra nisso. Apesar do filme realmente há várias evidências que nós estamos vendo, em boa parte, a visão do próprio Arthur, a visão do protagonista, muitas coisas ali parecem ser verdadeiras, elas são no máximo enviesadas. E há sinais, alguns sugestivos, alguns bem claro, de que na verdade o Arthur estava errado, que ele fez uma escolha errada. A simbologia que eu mais gosto sobre isso é a escada. Nós vemos que desde o começo, que quando o Arthur está lutando contra a sua doença e lutando contra esse lado negro que sempre existiu nele, provavelmente, ele está subindo a escada. Por mais que ele se sinta destruído, derrotado, pesado, ele está subindo. E subir escadas normalmente é uma coisa positiva, uma questão de elevação moral ou espiritual. E era isso. De fato, o homem que nós temos no início do filme é um homem que sofre pra caramba, mas que mesmo assim está lutando para ser melhor, lutando para fazer algo bom, de ser um bom filho, um bom trabalhador e coisas assim. A vida dele realmente apenas é uma tragédia. Mas quando ele se entrega a esse lado negro, se entrega à raiva, à fúria, à loucura, então ele desce a escada. Por mais que ele se sinta leve,
por mais que ele se alegre, até dance e tal, na verdade ele está caindo. Inclusive, todas as vezes que ele tem um ato que está jogando ele para ser Coringa, toca uma música sombria. Então isso, para mim, é um sinal muito claro de que, na verdade, ele estava se tornando uma espécie de demônio, ok? Ele sai de uma espécie de santo abnegado, né, para um demônio. É claro que não é uma escolha simples, claro que não podemos dizer, tipo, qualquer um, era fácil ele dizer não, mas foi uma escolha. Ele poderia continuar escolhendo, lutando contra a sua doença, contra os seu lado negro, mas ele escolheu se entregar ao seu lado negro, se entregar a esses impulsos violentos que havia dentro dele. Outro sinal que o filme faz é na conversa dele com o comediante lá, o Murray, que é interessante porque quando o Arthur, o Coringa, vai conversar, começa a confessar sobre os crimes, primeiro que a gente vê uma coisa interessante. Ele não confessa a verdade. Ele se apresenta ali como um psicopata. Eu já vou falar a questão da psicopatia ou não. Mas ele se apresenta como um psicopata, que ele matou os meninos porque eles cantavam mal, porque eles eram idiotas, mas ele não conta que foi legítima defesa. Né? Então, ele começa ali a dar várias desculpas, até contraditórias em alguns momentos, e aí o comediante fala assim, nossa, mas quanta autopiedade, parece que você está querendo achar uma justificativa por ter matado aqueles homens no metrô. Então, cada coisa que o Coringa fala, o comediante dá uma resposta que é correta. Né? Ele fala, por exemplo, o Coringa fala, todo mundo é péssimo, não presta. E o comediante fala, não é todo mundo que não presta, muitas pessoas sofrem, coisa e tal. E aí o Coringa, o que ele faz? Ele simplesmente parte para agressão. E ok, o Coringa também tá certo, né? O Murray não era provavelmente uma boa pessoa, ele era, né, um babaca pelo visto. Mas isso não justifica o ato que o Coringa fez. Na verdade, ao longo do filme tem justamente isso. Ele vai decaindo ao ponto em que cada vez suas ações são menos compreensíveis. Veja bem o termo que eu uso, compreensível. Uma coisa é eu entender algo, outra coisa é eu justificar algo. Eu justificar dizer, então, isso está certo. Nessa condição, eu concordo. Outra coisa é falar assim, eu compreendo, ele fez isso, 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 isso. Eu não concordo, mas eu entendo. Então, no primeiro assassinato, triplo assassinato, é completamente compreensível. E talvez, olha bem, talvez forçadamente, lá pelo menos os dois primeiros, seja até justificável, que foi legítima defesa. Né? Menos o terceiro homem que ali ele matou por sangue frio. Agora, quando ele mata a mãe, sendo que é a mãe adotiva ou não, eu vou entrar nesse ponto também, mas mesmo que ela fosse uma mãe adotiva, foi ela que criou ele. E, segundo, não dá para ter certeza se tudo aquilo que estava naquele documento lá que ele viu no Asilo Arkham é real, ok? Então ele mata a mãe dele, ou mãe adotiva, que seja, baseado em nada. O Alfred, o mordomo, e o Thomas Wayne acusam a mãe, a Penny, se não me engano, do Coringa, do Arthur, de sofrer de transtorno de personalidade narcisista. E bem, o que é um transtorno de personalidade? A narcisista é um caso muito particular em que a pessoa ela precisa de maneira compulsiva chamar a atenção. Ela sempre precisa estar no comando, as coisas sempre têm que ser do jeito dela. E é uma coisa, eu sei que você está pensando em um monte de gente que é assim, ou até você é assim um pouco, mas uma pessoa que tem esse problema, ela chega a ter uma explosão de raiva quando ela sente que não está tendo a atenção que ela deve. Ela explode, ela sofre, ela surta, literalmente. Então assim, não é uma coisa, a pessoa é um pouco cheia de si, não, é uma coisa realmente médica, é um transtorno realmente, ok? E é claro, não dá pra gente fazer uma avaliação de uma pessoa por algumas cenas dela, de algum filme. Mas, no filme, o que a gente vê da Penny, ela não tem absolutamente nada desse transtorno, como você se lembra, ela é uma pessoa, pelo contrário, passa extremamente passiva e que é muito dependente de outras pessoas, inclusive do próprio filho. Né? Tanto que o filho dela está morrendo, ele está tá subnutrido, nitidamente, e alguns falam que é anorexia, mas tipo, não tem nada a ver isso, eu acho. Aquilo parece ser só um sintoma da depressão. E mesmo assim ela aceita tomar banho dele, né, deixa
que eles tentem trabalhar e tal, mesmo nitidamente ele não tendo condições para isso. E bem, né? Então, se ela tem algum transtorno de personalidade, seria o transtorno de personalidade de dependência e não de narcisismo, né? Não de transtorno de personalidade narcisista. E assim, pode ser um erro, pode ser que eles pesquisaram errado, pode ser, mas assim, o nome, né, e em inglês é basicamente a mesma coisa, eu acho que o termo já é muito sugestivo, sabe? É um transtorno que a pessoa é narcisista. Narcisista é o quê? Uma pessoa que gosta de atenção. Então, assim, eu creio que eles não errariam tanto assim, ok? Porque, inclusive, o filme fez uma boa pesquisa, vários psiquiatras, criminologistas elogiaram o filme em vários aspectos. Então, assim, eu não acho que eles errariam isso. Então, faz muito mais sentido que a Penny, na verdade, ela não sofre transtorno narcisista. E aí vem a teoria. A menos que os psiquiatras lá de Gotham City sejam muito, muito ruins, então muito provavelmente aquele laudo médico foi comprado pelo Thomas Wayne. Ok? Depois ele mata lá o ex-colega de trabalho dele. Fala assim, mas esse colega fez mal para ele, esse colega, né, fez ele ser demitido. Primeiro, a gente não sabe se talvez o colega dele estava dizendo a verdade. Talvez ele realmente, o Arthur pediu para comprar a arma e esqueceu e teve a alucinação que esse amigo deu a arma para ele de graça. Segundo, que mesmo que fosse verdade, ok, o amigo dele foi um babaca, mas quem levou a arma no momento errado foi o Arthur. Quem cometeu os assassinatos foi o Arthur. O cara foi apenas um pouco babaca, mas não fez quase nada. Ok? Foi o Coringa, foi o Arthur que fez todas aquelas coisas. Então matá-lo com uma tesoura não é nem de longe justificável. E é claro, tem a morte do comediante, o assassinato do comediante, que para mim é a cena mais intensa, né? Que mais assim me chamou a atenção no filme. Mas mesmo, por mais que o Morrow seja um babaca, né, estilo Danilo Gentili, digamos assim, ele não merecia um tiro na cara. Tipo, se alguém entrasse no programa e matasse o Danilo Gentili, inclusive fizeram essa piada ali, fizeram um monte de montagem muito criativas, eu não ficaria nem um pouco feliz com isso, ok? Por mais que talvez ele passe no limite na minha visão, isso não é justificativa de maneira nenhuma para um assassinato, ok? Mas o Arthur, ele tem problemas e tal, mas ninguém sabe isso sobre ele e ninguém tem necessariamente obrigação disso. E esse é um pouco do ponto do filme, inclusive, se for pensar, não na parte superficial, mas na segunda camada. O que nós vemos no filme todo, né? É outra coisa bem importante. Muita gente falou que o filme ele é uma espécie de propaganda comunista ou esquerdista. Não, o filme também não faz isso porque todo mundo ferra a vida do Arthur. Né? Tem uns menininhos lá que batem nele, esses meninos parecem que são estrangeiros, parecem ser latinos. Tem uma mulher negra no ônibus, isso também parece no trailer. Tem, é claro, os colegas de trabalho, o chefe dele que não parece nem ser tipo um grande capitalista ou coisa assim. Então assim, todo mundo bate no Arthur e ele mesmo em vários momentos diz, parece que tá tudo, a impressão minha tá ficando todo mundo louco. Né? Então assim, é como se toda a sociedade esmagasse o Arthur. E isso tem um pouco, primeiro, porque nós estamos vendo a visão enviesada do Arthur, então não que ele invente essas coisas, mas ele pegou só o recorte que lhe é interessante. Sabe quando você está com autoestima baixa e você só consegue prestar atenção nas coisas ruins que acontecem na sua vida e você simplesmente nem dá a bola, você ignora as coisas boas que acontecem? Então, mas por que as pessoas eram tão más com o Arthur? Né? Porque elas estavam frustradas consigo mesmas. Elas estavam com raiva, com ódio, e elas queriam descontar em alguém. E elas descontavam no mais fraco, que era ele. Tanto que ele não era o único alvo também das piadas, era também aquele anãozinho, que esqueci o nome, né? Que tem até aquela cena que é um humor negro, o único momento de humor, se é que pode chamar isso de humor, no filme. E interessante que o Arthur, ele ria. Quando zombavam do anãozinho, do anão, né? Ele ria também. Claro que aquela risada era, e já vou entrar nessa questão, ela era forçada, ele estava tentando ser sociável, mas não deixa de ele estar zombando do pobre rapaz ali, né, do próprio senhor, que tinha uma condição também física que era motivo de preconceito. Então assim, então mesmo quando o Arthur, ele já fazia uma coisa, a mesma coisa que a sociedade fazia com ele, que é de usá-lo como bode expiatório.
E então ele resolve virar o Coringa, em que ele faz exatamente isso com todo mundo. Ele joga suas frustrações, seus ódios, suas impulsividades dos mais fracos. Então, no final, aquilo que ele reclama da sociedade, ele se torna a encarnação. É um pouco daquela coisa do piadista, né? Em que ele fala, a sociedade é isso, a moral é isso, é uma grande piada, eu só virei a encarnação disso, a encarnação do sonho americano, né? E por mais que isso por um lado é coerente, né, por outro lado não é, porque a partir do momento que você se torna isso, você não pode mais reclamar, porque você se tornou cúmplice. Isso é uma coisa legal que o filme faz, porque o filme é pesado, porque o filme é um soco no estômago nosso, ele não está batendo nos outros, falando assim, olha como o mundo é mau, olha como os capitalistas são idiotas, são maus. O filme também fala isso? Também, mas fala, tipo, você também conta, tá? Esse personagem aqui é você, ok? Então isso também que torna o filme tão interessante, tão importante, porque na verdade é uma crítica a todos nós, ok? Existem ali arquétipos de toda a sociedade e nós encaixamos nela em alguns ou vários desses arquétipos, dependendo do momento. Então o filme ele não faz uma justificativa do vilão, nem mesmo vilaniza algum grupo. Ele, na verdade, entre aspas, a primeiro momento, uma visão superficial, é todo mundo vilão ali, menos o Arthur, digamos assim. O Arthur se torna vilão no final. Mas uma análise um pouco mais profunda, e tipo, como eu falei, é de segunda, terceira camada, não é nem muita coisa, é você perceber que, na verdade, muita coisa ali, como eu falei, não é as pessoas sendo más, as pessoas sendo normais, ok? Por exemplo, quando ele começa a mexer com aquele garotinho num ônibus, é normal que uma mãe se sinta meio preocupada, ainda mais uma época de violência e tal, um homem branco, velho, mexendo com meu filho, sabe? Você pode pensar em inúmeras coisas, e não tipo, é só um cara querendo brincar com ele. Então assim, na maior parte dos personagens, tirando por exemplo os garotos do metrô, o comediante que faz uma atitude idiota, mas apesar de ser aceito na sociedade é uma atitude idiota, todos os outros têm comportamentos que são relativamente normais, ok? É que justamente a gente está vendo as coisas pelos olhos do Arthur, que então parece que eles estão sendo maus com ele, coisas assim, mais ou menos. E bem, podemos então entrar no segundo ponto. O Arthur, ele é um psicopata, né? Isso foi uma pergunta, uma discussão que tive várias páginas e grupos, e as pessoas não entendem bem esse tema, que é normal. Porque é realmente uma coisa discutível, né? Existe consenso. O termo psicopata, apesar de ser muito utilizado na mídia, nos livros, filmes, etc., na verdade é um termo muito disputado na psiquiatria. Primeiro que não existe, até onde eu saiba, até onde eu vi, uma definição de psicopatia. Existe lá de transtorno de personalidade antissocial. Então há alguns autores que vão dizer que psicopatia existe, outros vão dizer que a psicopatia é uma versão de uma outra doença, ou que psicopatia e sociopatia são a mesma coisa, são coisas diferentes. Na definição mais comum, definição entre aspas clássica, a psicopatia é uma condição em que a pessoa ou ela nasce, então é um determinismo biológico, ou ela tem uma predisposição genética, em que essa pessoa por algum motivo tem uma malformação no hipotálamo, então portanto ela tem dificuldade de desenvolver empatia pelas outras pessoas, ou seja, ela não consegue se colocar no lugar do outro. E não é porque ela não queira, ela realmente não consegue, é uma condição biológica. Então para ela matar uma pessoa, a mesma coisa que matar um porco ou quebrar um brinquedo, é exatamente a mesma coisa, ela não sente nada, ok? Por outra pessoa, sendo que até fala assim, fulano tal não tem sentimentos. Essa frase é ruim, parece que o cara é uma pedra. Não, ele tem sentimento. Ele tem sentimento por outras pessoas de maneira de empatia, ok? E normalmente também não sente culpa, então por isso o psicopata é um ótimo mentiroso, um bom manipulador, e muitas vezes, principalmente quando tem algum problema no córtex frontal, ele não consegue refrear seus impulsos. Mas essa última característica ela é secundária, não é necessária. Então, um psicopata ele vai apresentar sinais de psicopatia desde a infância. Okay? Existe um documentário que foi linkado que é sobre justamente crianças psicopatas. Então, vê lá como é pesado isso. Então, assim, não tem como o Arthur, o Coringa, ser um psicopata no filme. Ele não tem nada disso.
ok? Ele não é um bom mentiroso, ele muito menos um bom manipulador, e ele apresenta empatia pela mãe, o anão, etc. Então não é isso que nós vemos nele, ok? E aí tem a segunda definição, que é o sociopata, que é uma pessoa que ela desenvolve isso por questões ambientais, por isso que o termo sócio, né? E aí ela pode desenvolver isso um pouco mais tarde, mas ainda assim o Arthur está muito velho para ser chamado de sociopata, ok? Então assim, o Arthur não é psicopata, ok? Aí alguns vão falar assim, mas como assim, né? Essa é a definição que eu dei aqui de psicopata. Então e vale lembrar, nem todo psicopata é um assassino, nem todo psicopata mata, etc. Tem um canal, né, que fala muito sobre isso, que é o Metaforando, vou deixar linkado aqui nos comentários, que trata muito sobre isso, e tem um link interessante de um médico que descobriu que era psicopata, né? Então o Arthur não tem nada de psicopata, e quando eu digo isso, né, então isso é bem claro, não estou falando que ele não mate pessoas, que ele seja mal, sério, tem pessoas que entendem que ser psicopata é ser mal, não é isso, qualquer uma pessoa pode ser má e não ser psicopata, e pode ser, entre aspas, má, quer dizer, ela pode ser psicopata e não necessariamente, entre aspas, má, ou seja, ela não é uma criminosa. Então, o Coringa, então, resumindo, o Arthur, ele não é um psicopata, porque ele não tem nenhuma característica de psicopata, ok? As pouquíssimas coisas que lembram alguém com transtorno antissocial são a dificuldade dele de conseguir se relacionar e se comportar de maneira socialmente agradável, mas isso muito provavelmente se deve ao isolamento que ele viveu, né? E quem tem alguma condição que te leva a isso, por timidez, por ser introvertido, por ser autista ou coisa assim, sabe o quanto é triste isso, porque é um ciclo vicioso, né? Por você ser diferente, você é isolado. Só que por mais isolado que você fique, mais diferente você vê que das pessoas, e assim vai. Então, vivemos uma sociedade. Esse filme não é sobre o Coringa. Coringa das HQs da DC. Eu sei que isso parece muito estranho pelo nome, por tudo que o filme levantou, mas na verdade, verdadeira, o próprio diretor disse várias vezes que ele não se inspirou, não se baseou em HQ nenhuma, apesar que o filme tem várias imagens, várias referências, várias cenas que fazem referências a algumas imagens da HQ Cavaleiro das Trevas. Mas é só isso, não tem nada a ver com o Cavaleiro das Trevas, nem com a mensagem, absolutamente nada com que possa ser realmente comparado. Enfim, né, por isso eu também acho que um Coringa 2 deve só estragar esse filme, porque uma das coisas legais desse filme é justamente isso, que é um filme que não é sobre um Coringa, não é sobre o personagem de HQs, é sobre um homem de verdade, um homem que pode existir e que simplesmente por vários eventos se tornou um monstro. Não é justificando, mas compreendendo como é que se formam criminosos, como é que se formam monstros, entre aspas, e se é que pode ser feito alguma coisa para evitá-los. Então, no próximo vídeo eu vou explicar justamente isso, discutir o que o filme realmente ensina de interessante sobre a saúde pública, sobre a questão dos terroristas, sobre a questão da criminalidade como um todo. E já uma pequena palhinha não, apesar do filme parecer fazer isso, fica bem claro no filme que na verdade não é questão socioeconômica, não é uma questão só, sei lá, política, mas há uma questão muito mais profunda, muito mais complexa, que é a busca do sentido da vida. Ok? Então, dúvidas, comentários, críticas, sugestões, pode colocar nos comentários. Será um prazer responder. Até mais, valeu, falou!